Olá pessoal do Help Química, sejam então todos bem-vindos à nossa aula de número 80, Diluições das Soluções. Bom pessoal, nas 4 últimas aulas, nós vimos diversos tipos de concentrações de soluções, Então nessa aula de hoje, pessoal, eu vou dar uma revisada com vocês em alguns conceitos que nós já vimos nas primeiras aulas, que será importante para entendermos essa matéria, Essa é uma das da parte da matéria mais fácil de soluções, Mas nem por isso ela deixa de ser a menos importante, beleza? Talvez seja até uma das mais importantes. Bom, pessoal, na prática, trabalhamos em laboratório, geralmente, com soluções diluídas. Por quê? Qual que é o interesse de trabalharmos com soluções diluídas? Bom, às vezes a solução diluída, ela é mais fácil de enxergar o que está acontecendo, quando nós vamos trabalhar com alguma reação química. Soluções diluídas também, o custo-benefício dela, porque nós economizamos reagente assim. Então, tem todo um porquê, principalmente financeiro, pelo fato de querermos usarmos soluções diluídas em laboratórios. Então, pessoal, vamos relembrar aqui alguns conceitos. Primeira coisa, então, que eu queria relembrar aqui com vocês é a seguinte. Quando nós temos aqui um solvente qualquer, nesse caso aqui pode ser a água, e nós estamos misturando com um soluto, nós teremos uma solução desde que as partículas sejam menores do que 1 nanômetro, certo, pessoal? Para termos uma solução, nós temos que atingir essa seguinte situação. Então, pessoal, quando nós trabalhamos aqui com solvente mais o soluto, nós chegamos então na solução. Tranquilo? Lembre-se, para ser solução, as partículas deverão ser menor do que 1 nanômetro. Nós vimos também, pessoal, diversas concentrações de soluções, certo? A primeira que nós trabalhamos aqui nas videoaulas da playlist de número 8 foram as concentrações. Perdão, tô com a voz um pouco rouca, mas aos pouquinhos nós vamos melhorando. A primeira concentração, as primeiras concentrações que nós vimos foi título. O que era uma concentração que ela era dada em título? Ela é aquela que é expressa massa por massa ou peso por peso, massa por volume ou peso por volume, ou volume por volume. Esse termo, peso por peso, peso por massa, não é muito aconselhável a usar, certo? Eu particularmente não gosto muito dele, porque a física traz uma outra definição de peso e, não acho que é muito legal misturar chamar massa de peso. Mas ainda é cobrada dessa maneira, então, vamos nos adaptar. Mas por fim, se vocês não lembram, se vocês não viram, dá umas olhadinhas nas nossas aulas de concentrações de título aqui nessa playlist de número 8. A segunda concentração que nós vimos foram as concentrações comuns, que ela expressa a quantidade que nós temos dos gramas do soluto, pelo volume da solução. Eu esqueci de escrever aqui embaixo pelo volume da solução, que é dado em litros. Então, a concentração comum, ela é a quantidade que eu tenho em gramas do soluto pelo volume em litros da solução. Beleza, pessoal? O terceiro tipo de concentração que nós vimos são as concentrações molares, ou concentração molar, que é o que? Ela expressa a relação entre a quantidade de matérias, que é mol por litro, pelo volume da solução,
E ela também é muito importante, principalmente quando estivermos vendo titulação ainda nessa playlist aqui de número 8, tá? Então as concentrações molares foram o terceiro tipo que nós vimos. E por fim, né, pouco cobrada, mas não menos importante, são as concentrações ppm e ppb que nós vimos na última playlist, né, na aula de número 79. Então, pessoal, qual que é a intenção de estudarmos isso, né? Qual que é a intenção de estudarmos diluições das soluções? Bom, na prática, quase todas as soluções, elas vêm concentradas, certo? E às vezes, como eu já mencionei nessa aula aqui para vocês, é interessante que nós diluímos as soluções para nós termos um resultado principalmente economicamente mais viável, né? Para que nós trabalhemos com menos reagentes e, nesse caso, lucramos mais, né? Nós vamos ter um maior volume de solução. Mas até quando isso pode ser feito? Até quando isso não vai nos atrapalhar? Bom, aí essas perguntas serão respondidas nas próximas aulas. Mas nessa aula de hoje, né, nós entenderemos o que acontece com todas essas concentrações que nós acabamos de ver com a adição de um solvente. Então, vamos ver aqui essa situação. Eu tenho aqui na frente, pessoal, um copo de café, certo? E neste copo de café, ele está razoavelmente forte. Vamos ver o que acontece se eu colocar um pouquinho da água dentro desse café. Então, pessoal, vejam que aquele café que estava razoavelmente forte, agora está parecendo mais um chá, né? Deste ângulo daqui eu acredito que dê para ver bem. Então o café aqui ele era razoavelmente forte, ele aumentou o volume e está parecendo um chá. Só que eu queria chamar uma atenção para vocês é o seguinte: imagina que aquele café tenha sido preparado com essa quantidade de pó que vocês estão vendo aqui. Quando, trazer aqui de novo o copo. Quando eu tinha só um pouquinho aqui, ele estava mais forte. Ou seja, estava mais concentrado. As partículas do soluto, que no caso aqui é esse pó de café, elas estavam mais próximas por causa que a adição d'água, né? A adição do nosso solvente era pouca. Mas olha só o que aconteceu quando eu coloquei mais água. O meu café, que ele era razoavelmente forte, passou a ser um cafezinho fraco. Certo, pessoal? Então, em termos de concentrações e diluições de solução, basicamente é isso que acontece. Só que, como químicos, nós temos que saber termos um controle do tanto que vai estar diluindo. Vamos ver então como que a gente vai fazer isso para não perder o controle da concentração da solução. Então, pessoal, voltando aqui, eu fiz aqui um esboço para compararmos essas situações que eu mostrei aqui agora para vocês. A primeira delas que nós temos, então, neste lado aqui, era aquele cafezinho forte que eu representei aqui pelo pincel azul um pouco mais escuro. Observe então, pessoal, que nós temos aqui uma concentração um pouquinho mais alta e o volume um pouquinho menor. Quando eu fiz a adição da água, o que eu estive fazendo? Eu estive aumentando o volume e a concentração dessa solução diminuiu, porque agora as partículas encontram-se um pouco mais afastadas umas das outras. Quando eu faço isso, então, pessoal, observe que as minhas duas únicas variáveis, né, são somente as concentrações e também os volumes. São as duas únicas variáveis que eu tenho. A massa
1 é igual a massa 2. Certo? Que massa que é essa? É a massa do soluto, certo? Então, se a massa 1 é igual a massa 2, nós podemos falar que ela é uma constante. Beleza, pessoal? Beleza, né? Bom, isso que eu estou fazendo é basicamente uma manipulação algébrica, certo? Isso eu não vou querer... Isso não será exigido de vocês fazerem numa prova. Isso ninguém vai exigir que vocês façam isso no laboratório. E muito menos eu cobrarei isso numa prova. Isso eu só estou querendo mostrar para vocês de onde vem, beleza? A fórmula das diluições. Bom, se a massa 1 é igual a massa 2, se eu quero achar a massa 1 e se eu quero achar a massa 2, basta eu isolar esse volume para cá, correto, pessoal? De forma semelhante, basta isolar esse volume para cá. Então, se eu fosse querer achar a massa 1, isolando ela, né, eu teria que a concentração da solução 1 vezes o volume vezes o volume do solvente também vai me dar qual que é essa massa que foi usada aqui no meu soluto, correto? De forma semelhante, eu posso fazer isso aqui com a situação 2. Ó, eu quero saber qual que é a massa do soluto que tem quando eu tenho a concentração 2 pelo volume 2. Aqui em cima é 2 também. Como que M1 é igual a M2, nós podemos resumir tudo isso daqui que eu fiz em C1 vezes V1 é igual a C2 vezes V2. Então, pessoal, sempre que nós trabalharmos com diluições, esta formulinha aqui, ela vai se encaixar perfeitamente em qualquer problema de diluições, seja mol por litro, seja título ou seja o que for. Vamos ver alguns exercícios então, para nós aprendermos a aplicar essa fórmula nova? Vamos lá. O primeiro exercício então, pessoal, que já está aparecendo na tela de vocês, ele fala o seguinte: necessita-se preparar uma solução 0,02 molar de NaCl. Lembrando que quando nós falamos que é uma solução molar, é a mesma coisa de pedir uma solução mol por litro, que pode ser só representada por esse M maiúsculo. Partindo-se 20 ml de uma solução 0,1 molar do mesmo sal. O volume de águas em ml que deverá ser adicionado para obter-se a solução com a concentração desejada é... Então, pessoal, primeira coisa que eu sempre aconselho, vocês já devem estar careca de ouvirem eu falar isso daqui no Help Química, galera que eu dou aula também deve estar careca de me ouvir falar isso dentro de sala de aula, é fazer um desenho para interpretarmos o exercício. Então, a primeira situação aqui, ele tem uma solução então vocês estão vendo que não precisa ser um desenho lá muito bonito, né? Porque tipo, esses meus são horrorosos. Em matéria de desenho eu tiro 0. Então vocês têm aqui uma solução de NaCl 0,1 molar ou 0,1 mol por litro, que é a quantidade de matéria que vocês vão estar usando. Aí ele fala que a partir dessa solução aqui, ó, ele retirou um volume de 20 ml.
e que desses 20 ml ele tem que preparar uma nova solução só que esta nova solução ela tem que ter uma concentração menor. Então vamos desenhar aqui de outra cor. E esta nova solução ela tem que ser de 0,02 molar. Então, pessoal, ele pergunta qual é o volume de água a ser usado. Então agora, olha como tudo fica fácil quando nós aplicamos a formulinha de diluição. Nós temos aqui que a concentração 1 vezes o volume 1 deverá ser igual a concentração 2 vezes o volume 2. A concentração 1, pessoal, esse lado aqui da igualdade se refere ao nosso momento inicial, né? Que é o momento do início do nosso trabalho, ou seja, aqui de cima, certo? Então vamos anotar aqui, antes da igualdade, todos os dados que nós temos quando nós estamos partindo aqui de cima. Bom, a concentração inicial era 0,1 mol por litros, que multiplica o volume inicial, que é 20 ml. A concentração final que ele quer é 0,02 mols por litro vezes o V2, que é quem nós estamos procurando. Certo? Pessoal, aqui não é necessário, por enquanto, fazer nenhuma transformações de unidades. Pode até fazer quem gosta de fazer, mas não é obrigado. Vou mostrar para vocês por quê. Quando nós montamos a regra de 3 toda bonitinha, vocês vão ver que alguns números aí vão se cancelar. Vejamos. Primeira coisa que nós iremos fazer é isolar esse V2, que nós estamos procurando ele, certo? Então, olha, observem aqui, pessoal, que essa concentração final, né, a concentração 2, ela está multiplicando a meu volume. E meu volume final não é o que eu estou querendo, então eu vou passar esse cara que está multiplicando para cá, para depois da igualdade, dividindo. Então vai ficar da seguinte maneira. Agora sim, né, pessoal? Nós temos aqui a nossa regrinha de 3 montada. Agora, observem que eu tenho mol por litro em cima e eu tenho mol por litro embaixo. Então, isso aqui tudo corta com isso daqui tudo. Então, pessoal, vejam que quando nós montamos a regrinha de 3 da maneira certa, né? Quando nós montamos a regrinha de 3 da maneira correta, nós não precisamos, né? Nós não corremos esse risco de ficar fazendo um tanto de transformações de unidades, nem coisas do tipo, né? Então, pessoal, resolvendo essa conta aí agora, nós teremos aí 0,1 vezes 20 dá 2 dividido por 0,02 vai dar 100. Então, ml é o volume de solução que nós precisamos, né? É o volume de soluto, perdão, que nós precisamos adicionar para que a nossa solução 2 tenha uma concentração de 0,02 mols por litro.
Pessoal, vai ser basicamente isso os exercícios. Eu vou fazer mais um só para fixar a ideia, beleza? Vamos lá. Aqui no exemplo de número 2, né, ele fala o seguinte: 40 ml de uma solução 0,1 molar de H2SO4 são adicionados 60 ml de água. Qual é a molaridade da solução obtida? Então vamos lá. Nós temos aqui uma solução, né, de ácido sulfúrico. Então vamos desenhar aqui uma solução de ácido sulfúrico. Esta solução de ácido sulfúrico que nós estamos trabalhando aqui no exercício, ela tem a concentração e o volume. A concentração dela é de 0,1 molar e o volume que ele nos dá aqui no exercício é 40 ml. Aí ele fala aqui, pessoal, que são adicionados 60 ml de água, né? Deixa eu tentar desenhar um pouquinho mais pra cima aqui. Aí alguém aqui vem cá e acaba adicionando dentro dessa solução 60 ml de água. Então vamos desenhar de uma outra corzinha aqui. Então, qual que é a concentração desta nova solução? Bom, agora que nós sabemos usar a diluição a nosso favor, fica muito mais fácil de descobrirmos, né, pessoal? Eu já vou fazer direto aqui agora, tá? Nós temos aqui a concentração 2 vai ser igual a 0,1 mol por litro, que multiplica 40 ml. Divididos por 60 ml, então, que é o volume 2. Pessoal, se alguém não entendeu o que eu fiz aqui, eu apenas usei aquela fórmula da diluição e já fiz a aplicação direta, tá? Se alguém não entendeu a manipulação algébrica, deixa aí nos comentários que depois eu explico pra vocês como que eu fiz. Então, ml cancela com ml aqui deste lado e a nossa nova concentração é de 0,06 molar. Ou mols por litros, né? Pessoal, então observa que sempre que nós adicionamos água, a concentração da solução diminui, né? Comprovando então o que nós havíamos visto neste lado da aula, né? Que quando a gente aumentar o volume, a concentração diminui. Que pode ser explicado também o fato do cafezinho lá, né, ter ficado um pouco mais fraco. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Por favor, não deixem de criticar, de comentar e marcar um curtir caso vocês tenham gostado, beleza? Forte abraço e até o nosso próximo encontro.